Oi pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu tô aqui para falar sobre substâncias adaptogênicas, os adaptógenos. E aí entender um pouco esse assunto e fazer a pergunta se os óleos essenciais seriam um tipo de substância adaptogênica. Bom, primeiro para a gente estabelecer o conceito, quando a gente fala de substâncias adaptogênicas, adaptógenas, né? A gente está falando de substâncias que começaram a ser estudadas com a amora xandra. E o termo acabou ficando mais conhecido na época da Guerra Fria, porque um toxicologista soviético, então da antiga União Soviética, de nome Lazarev, começou a pesquisar a substância estimulante dibazol para ver se ela conseguiria, numa determinada dosagem, promover maior resistência e performance dos soldados soviéticos. E aí, dentro de um conceito de que se eles estivessem adaptados a um estresse pequeno e controlado, quando viesse um estresse maior, o organismo deles estaria mais forte, mais bem preparado para lidar com esse estressor mais potente, mais relevante, né? E essas pesquisas aconteceram nos anos 60, 1960, 70, até os anos 80. Bom, existem algumas substâncias que são conhecidas como adaptogênicas, por exemplo, na fitoterapia chinesa, né? Essas substâncias normalmente elas contêm ginsesonídeos, fenilpropanos, feniletanos e parece que também alguns terpenos. Quando a gente está falando dessas substâncias, normalmente elas são utilizadas numa dose baixa, que não provoca toxicidade importante para o organismo humano. Porém, elas atuam em vários alvos, em vários receptores do nosso organismo que são responsáveis por lidar com o estresse provocado nas células. Então, é como se essas substâncias elas provocassem um comportamento de adaptação das células àquele fator estressor. Só que é um fator estressor controlado, né? Veja que esse conceito de uma substância adaptogênica, ou seja, que vai adaptar o organismo para uma condição de estresse maior, conversa um pouco com a ideia de vacina, né? Porque a vacina também é um princípio de você colocar no organismo um estressor controlado para que o organismo já se prepare para uma defesa quando o estressor potente de fato aparecer. Outras coisas que poderiam também ter um papel adaptogênico no nosso organismo são, por exemplo, o exercício físico e a própria restrição calórica, né? Então, o exercício físico e a restrição calórica tornariam o nosso corpo mais bem adaptado, daí que vem adaptogênico, para situações de estresse, né? E o corpo acaba saindo mais fortalecido em relação a isso. Bom, quando a gente está falando sobre os óleos essenciais, nós sabemos que algumas moléculas presentes nos óleos essenciais, elas atuam como toxinas, né? Por exemplo, dentro da planta para insetos que são herbívoros ou então para micro-organismos patógenos, né? Fazendo essa ação de proteção da planta. Então, talvez na teoria a gente possa supor que os óleos essenciais contêm algumas moléculas que também seriam, numa forma dose dependente, obviamente, tóxicas para as nossas células. Então, na teoria faz sentido a gente imaginar que os óleos essenciais também possam fortalecer o nosso organismo por estressá-lo um pouquinho só, né? Apenas o suficiente para que a gente dê conta de lidar com esse agressor. Agora, o que acontece é o seguinte, para uma substância caber dentro desse conceito de adaptogênica, ela tem que ter um tipo de ação não específico para os receptores. Ela tem que ser uma substância que atinge vários alvos ao mesmo tempo, de uma maneira que não seja muito direcionada para aquele receptor daquela ação no nosso organismo. E parece que os óleos essenciais efetivamente atuam dessa maneira, né? Parece que eles, quando entram em contato com as nossas células, atuam em vários receptores com baixa especificidade e então eles seriam bons candidatos realmente a substâncias adaptogênicas, né? Agora veja que se isso for verdade, a questão da dose, a dose baixa dos óleos essenciais acaba sendo ainda mais importante para a utilização dos óleos essenciais se o mecanismo de ação visado for esse, né? De adaptar o nosso corpício para o que virá depois. Nós sabemos, né, a citotoxicidade é uma coisa bastante dose dependente, né?
E claro que essas pesquisas de citotoxicidade quase sempre são feitas em modelo in vitro, então com cobaias, né? Mas já dão bons indicadores de que os óleos essenciais possuem moléculas citotóxicas. É o caso de utilizar isso como aquele veneninho que faz bem. Esse conceito de adaptogênico, ele está ancorado num ditado popular, numa sabedoria muito intuitiva que a gente tem de que aquilo que não nos mata nos fortalece. Esse é um conceito que existe também assim na história da farmacologia, conhecido como mitríades, é o nome do tal do rei antigo lá do Egito que ficava usando porções pequenas de veneno para poder acostumar o seu corpo e assim ele não morreria envenenado se tomasse uma dose uma dose que qualquer pessoa menos acostumada morreria, né? Então, mitriadização seria esse conceito. É alguma coisa bem intuitiva. Agora, uma coisa é fazer isso medindo os efeitos, outra coisa é fazer isso no chute, né? Medindo os efeitos, a gente não tem realmente nenhuma pesquisa nesse sentido, em contexto de aromaterapia. Mas é possível fazer, é possível imaginar isso, é possível pesquisar, né? Então, olha que coisa interessante. Se os óleos forem adaptogênicos, significa que eles são um pouquinho estressores na medida o suficiente para o nosso corpite ficar esperto e botar a imunidade e a resposta inflamatória aguda em alerta, funcionar rapidinho para a gente poder suportar coisas piores depois. Tá bom? Beijo, até mais.